Feliz em estar aqui mais uma vez. É um privilégio estar ministrando a palavra da verdade e uma grande responsabilidade. Estava estranhando que nesse período antes, da palavra, fiquei extremamente, como é que se diz? Excepcionalmente e estranhamente calmo. Não é normal, geralmente a gente fica nervoso. Mas grandes verdades estão sendo aprendidas e não há limites para estudar a palavra e aprender com ela. Não é a primeira vez que eu leio o livro de Tiago, talvez não seja a primeira vez que você leu, mas com certeza eu acho que nessa jornada de 5 sábados nós aprendemos mais. Nós aprendemos coisas novas e nós lembramos coisas que a gente tinha esquecido. E nesta hora nós vamos terminar. Eu tenho aqui um pouco mais de 20 lições a respeito dos 20 versos deste último capítulo, que a pessoa que sistematizou a Bíblia nesta tradução Almeida dividiu em 3 títulos. Então, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 5. Nós vamos fazer uma primeira leitura, o capítulo todo, e eu gostaria que você acompanhasse com atenção. Se possível, pegue uma canetinha e marcando os pontos que você acha mais interessante. E se você quiser os 20 e poucos pontos que tem aqui, a gente pode passar para você, colocar no grupo da mocidade, enfim, para você ter em sua casa um estudo de reflexões que nós vamos tirar para a nossa vida através desses capítulos. É muito importante que cada um de nós possa testemunhar do que a palavra de Deus falou para cada um de nós. A palavra de Deus é tão viva que ela pode ministrar de forma diferente a cada um dos corações que está aqui. Cada um aqui pode ter uma palavra específica sobre uma situação que está passando através da palavra de Deus. Então, é muito importante que você mesmo, na sua casa, você faça o seu próprio estudo. Você escreve, você pega um caderninho, alguma coisa, comenta, ou quem sabe você vai pesquisar numa Bíblia de estudo, alguma informação adicional, enfim. É muito importante que a gente medite na palavra, assim, não apenas lendo por cima, mas realmente mergulhando. Né? Não é o que nós cantamos? Vamos lá. Tiago, capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 20. Acompanhe comigo a leitura. Estou aqui com a tradução Almeida, revista e atualizada. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como um fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos teus últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, só uma parada aqui que talvez eu me esqueça dessa coisa que
que eu lembrei. É como se Tiago estivesse reportando aquilo que em justiça criminal chama homicídio triplamente qualificado, sem que o outro possa se defender, sem dar chance de defesa. Existe aqui uma sentença do juízo de Deus sobre a injustiça social, sobre aquele que se regala nos prazeres do mundo, enquanto os seus próximos estão se acabando na pobreza, na doença, na angústia, na tristeza. É tipo assim, vamos dizer, o mais contrário de altruísmo que você possa imaginar. O maior e mais fiel sentimento de individualismo que você possa imaginar. Você pode encontrar por todo canto, e você pode ver no Brasil, e você pode ver, às vezes, até no nosso meio, como igreja. Preste muita atenção à sentença do Senhor. Verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. O tema já mudou, né? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos... mais uma paradinha aqui. Tomar, por exemplo, os profetas. Eu acho que eu já disse aqui em alguma pregação que na Bíblia existe pelo menos 4 definições distintas de profeta. E dom de profecia e ofício de profeta. Mas nesses 4 conceitos de profeta, existem coisas que são comuns aos 4. Quem tinha o ofício de profeta no Antigo Testamento, quem tem o dom de profecia, quem tão somente declara a palavra no contexto mais amplo, profetizar no que se refere apenas a pregar a palavra, todos esses conceitos dizem respeito a coisas que Deus fala. Deus falou com os profetas, Deus fala com quem tem dom de profecia, Deus fala com quem tem ministério profético, Deus fala quando tão somente a sua palavra é lida. Então, da mesma maneira que os profetas do Antigo Testamento, nós podemos ser, vamos dizer assim, consolados em algo que Deus chama de intrepidez. Quanto mais nós somos consolados pela palavra, quanto mais a palavra ministra aos nossos corações, mais nós ministramos aos corações dos nossos próximos. Amém? Vamos continuar aqui. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Feche os seus olhos. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, fala ao nosso coração. Dá-nos, Senhor, atenção, dá-nos, Senhor, os olhos espirituais abertos, para que a tua palavra possa nos exortar, nos transformar. Eu te peço, Senhor, que ninguém possa sair daqui da forma que entrou, mas que a tua palavra possa ministrar poderosamente aos nossos corações. Creio nisso em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O primeiro verso, nós podemos refletir um pouco sobre o que eu chamo de desventuras da riqueza. Repita comigo, diga assim: desventuras da riqueza. Mais uma vez todos, desventuras da riqueza. A infelicidade dos bens. Talvez você já tenha escutado aquela frase, dinheiro não traz felicidade. Vamos amplificar esse conceito. Não apenas para dinheiro, mas para todo tipo de riqueza. Vamos dizer assim, para todo tipo de, vamos dizer assim, coisa que acumulamos na terra e que descobrimos só quando perdemos que se tratava de efemeridade. Perceba que acumular riquezas não se coaduna com a prática da igreja primitiva. Você que lê o livro de Atos conhece que existia no coração dos primeiros cristãos de Jerusalém o voluntariado tamanho que tudo eles entregavam aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz que onde estará o teu tesouro, estará também o seu coração. A Bíblia também diz que digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, se você trabalha, o dinheiro que você ganha é justo. Não se trata de acumular riqueza. Se trata de trabalhei, ganhei. Mas aí, vamos dizer assim, o que a gente pode aprender com a prática da igreja primitiva? O coração aberto para o que realmente é importante. Eu estava discutindo certa vez, eu gosto de utilizar o meu Facebook para postar artigos a respeito de política, de economia, e eu estava falando a respeito de um homem, um empresário norte-americano, que em um dia, ele ganhou 37 bilhões de dólares. Em um dia. Ele ganhou 37 bilhões de dólares. A fortuna dele é maior do que o PIB de muitos países. Recentemente, ele se divorciou da mulher e teve aquele processo, judicial, o litígio de divórcio. E quando terminou o processo de divórcio, a ex-mulher dele se tornou automaticamente a mulher mais rica do mundo. Esse homem é muito rico. Perceba o limite da acumulação. Perceba
o quanto existe um clamor de Deus quanto ao fato de milhões e bilhões viverem em situações extremamente precárias e alguns juntarem o que absolutamente não precisam. Não existe no mundo padrão de vida, por mais alto que seja, não existe padrão de vida que te faça precisar de 100 bilhões. Você pode ter um iate, você pode ter jatinho, você pode ter não sei quantas mansões, você pode ter uma ilha, você não vai precisar de 100 bilhões. Você pode gastar com tudo que o mundo tem para ser gastado, você não vai precisar de tanto dinheiro assim. Perceba, assim, inexoravelmente, o tesouro está na acumulação. Vamos dizer assim, o centro da minha vaidade é eu acumular riquezas. Eu já escutei coach de quem quer subir na vida, dizer assim: o importante não é parecer rico, o importante é ser. Ou seja, o nível de vaidade subir um pouco, porque é tão vaidoso que assim, não precisa nem os outros verem, só basta eu saber que eu tenho aquela quantia na minha conta bancária. Quanta vaidade! Então, o prazer pelas riquezas, o Tiago ele diz claramente: atentai agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Um dos homens mais ricos dessa cidade, ele se suicidou, tomando... Eu pensei se eu dizia aqui ou não. Ele se suicidou, não vou dizer o nome, né? Mas ele tinha uma das casas mais bonitas dessa cidade, empresário muito rico, muito poderoso, e ele se suicidou tomando veneno de rato. Perceba que a riqueza pode te trazer mais desventura do que a falta de dinheiro. Talvez a riqueza te prive da tua liberdade. Todo mundo reclama, todo mundo em grande ou pequena medida murmura por alguma coisa. E quando a gente tem pouco dinheiro, a gente murmura porque o ônibus demorou, porque vi um produto, não posso comprar. A gente murmura, mas lembre que tem gente que tem tudo que você quer ter e está murmurando. Entendeu? Tem tudo que você quer ter e está murmurando. Tem tudo que você quer ter e está triste. Tem tudo que você quer ter e está depressivo. Então, isso é a prova cabal de que o prazer e a felicidade não está na acumulação. Por isso ele diz: ricos, chorai. Verso 2: as vossas riquezas estão corruptas. Tudo se corrompe e se dissolve. Hoje, mais do que nunca. Quem se lembra daquele político baiano que já foi Gedel Vieira Lima? Ele foi ministro de vários governos e até que acharam num apartamento, no nome da mãe dele, um monte de maleta cheio de dinheiro. Cheia de dinheiro vivo. Perceba, os crimes de lavagem de dinheiro eles são caracterizados especialmente por isso. Você tem que preservar o dinheiro vivo. Você não pode registrar no banco. Você não pode declarar aquilo. Tem que ficar guardado. Tudo quanto é riqueza se corrompe, de alguma forma. Quanto mais você tem, mais as coisas que você possui podem cauterizar o teu coração a se corromper. Exemplo bíblico, o rei Salomão. Ele era sábio? Era sábio. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu sabedoria a ele. Ele foi o homem mais rico, o rei mais rico que se tem notícia. Como é que ele terminou? Ele terminou idólatra.
Perceba, um homem que pediu sabedoria a Deus se tornou idólatra por causa das riquezas e dos prazeres terrenos. Tudo que é terreno se corrompe, se dissolve, se acaba. Tudo, absolutamente tudo, até a nossa família. Quando a gente estiver bem velhinho, vamos dizer assim, a gente se casa, a gente envelhece e ou eu morro primeiro, ou a minha esposa morre primeiro. E glória a Deus sem envelhecer, né? Então, tudo se acaba e se dissolve. Não existe nada que a gente construa nesse mundo que a gente vá perseverar para o céu. Nem a nossa família. O próprio Jesus disse, no céu não se casam nem se dão em casamento. Então, a sua esposa que você, o seu esposo, sua esposa que você casar aqui, como você diz no juramento de casamento, até que a morte os separe. Porque na Nova Jerusalém não vai ter mais esposa nem esposo. Então, tudo se corrompe, tudo se dissolve. E hoje nós temos visto mais do que nunca. Lembra daquele homem que enriqueceu bem rápido, o Eike Batista? Do mesmo jeito que ele enriqueceu bem rápido, ele empobreceu bem rápido. Tudo que você tem pode se dissolver assim. Lembra das maletas do Gedel Vieira Lima? Uma operação da Polícia Federal botou a perder tudo. E hoje ele está preso. Um homem tão poderoso, ministro de vários governos, hoje está preso. Perdeu tudo. Tudo que a gente tem se dissolve. As vossas riquezas estão corruptas. Verso 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. As riquezas não acrescentam vida, mas podem acelerar morte. Eu me lembro vou dar o exemplo mais uma vez de um político. O ex-vice-presidente da República, José Alencar, homem temente a Deus, homem crente, foi vice-presidente da República, um dos homens mais ricos do Brasil, tem uma empresa bem grandona dele aqui, nessa cidade de Campina Grande, a Coté Minas. Todo o dinheiro que ele tinha, ele utilizou de todo e qualquer tratamento que você possa imaginar para o câncer que ele tinha. Até experimentais. Chegou a um ponto que ele foi para os Estados Unidos ser, vamos dizer assim, cobaia em um tratamento experimental. E nada disso conseguiu acrescentar um côvado sequer à vida daquele homem. Então, por mais que você tenha dinheiro, não vai te fazer viver mais, mas pode te fazer viver menos. As preocupações, as famílias. Acabei de dizer, né? Um dos homens o homem mais rico do mundo, que se divorciou recentemente. O homem mais rico do mundo. Um divórcio? Um homem mais rico do mundo. Tem mais dinheiro no mundo. E a família destruída? Talvez as riquezas, elas possam trazer exatamente o contrário. Acelerar o nosso processo de envelhecimento e o nosso processo de morte. Não apenas riqueza no sentido de dinheiro, mas poder em todos os sentidos sociológicos que você possa imaginar. Poder econômico, poder político, poder simbólico, enfim. 4, versículo 4. A acumulação de riquezas tem sido pretexto para corrupção financeira, roubos, chantagens, estelionatos e toda sorte de deturpações éticas. Você deve conhecer aquela música popular que diz: dinheiro na mão é vendaval. Eu já disse isso, quanto mais você tem, mais você pode se cauterizar pelo que tem e se corromper sem nem perceber. Imagine você se corromper e dormir o sono dos justos, sem ter consciência que se corrompeu, você praticar atos ilícitos e ir dormir com a consciência limpa, porque a corrupção já está cauterizada no teu ser. As riquezas podem fazer as pessoas chegarem a esse nível. Você pensa que
muitas das pessoas que foram presas pela Operação Lava Jato praticaram os atos ilícitos com a consciência do que estavam fazendo e por uma causa maior. A ex-presidente da República chegou a dizer que eu faço o diabo para ganhar. Ela disse nesses termos, eu faço o diabo para ganhar. E de fato ela fez. Vale tudo para você chegar ao poder político. Vale tudo para você, para a sua vaidade ser inflada. Tudo você ganha e tudo se esvai. Ela não é mais presidente e ela saiu pela porta de trás. Inclusive assassinou a língua portuguesa dizendo que era presidenta. Verso 5. Deus condena a desigualdade. Não se trata aqui de todo mundo ser igual. Não, nós temos, como bem Durkheim me ensinou, nós temos classes sociais no sentido de papéis diferentes na sociedade, papéis mais importantes e papéis menos importantes. Então, pode existir diferença, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre uma coisa: discriminação de classe. Eu me acho melhor do que os outros por causa de alguma coisa que eu tenho ou de alguma característica que eu tenho que o outro necessariamente não tem. Quem ajunta tão somente para prazeres efêmeros, vanglória, orgulho e vaidade pessoal e individualismo tem a condenação de Deus, como a Bíblia nos ensina no verso 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido sem misericórdia com os outros, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. As pessoas estão morrendo e não existe em você nenhum sentimento de intercessão. Isso não faz a diferença para você. Se eu estou muito bem, pouco importa o outro. Se você assim pensa, você tem que, vamos dizer assim, transformar sua mente para poder participar da igreja. Porque a igreja são pessoas unidas no mesmo propósito. No finalzinho eu vou falar mais sobre isso. Verso 6. Riqueza gera orgulho, status de classe, que é uma ilusão do inimigo, como também a inveja dos estabelecidos. Ou seja, um lado se vangloria do que tem, o outro lado murmura do que não tem e inveja o que tem. Desunião, vaidade de ambas as partes, sentimentos contrários à trajetória de um cristão. Por que eu disse que aqui no esboço que isso é uma ilusão do inimigo? Volto a dizer, porque isso se esvai até o seu orgulho. Veja, eu compro alguma coisa para me orgulhar. Olha, eu tenho isso. Me orgulhei. Achei que eu era grande coisa. Daqui a um tempo todo mundo tem aquilo que eu tinha. A minha vaidade, o meu orgulho se esvai. Então é uma ilusão do inimigo a gente se achar que é alguma coisa superior. Em tempos, verso 7, em tempos de tanta ansiedade, já mudamos o tema, né? Eu acredito que todos vocês já entenderam muito bem sobre
não colocar o coração nas riquezas e não deixar ser corrompido pelas riquezas. Porque começa na riqueza, no que você tem, e vem todos os outros pecados que eu disse. Um monte. Vaidade, discriminação de classe e por aí vai. E agora o tema muda. Até porque, fazendo uma ponte, tudo que a gente tem, produz, como eu disse, pode produzir diminuição da nossa vida, acelerar a nossa morte. Quais são as grandes pragas deste tempo? Não é coronavírus. Quais são as grandes pragas do nosso tempo? Ansiedade, depressão, estresse. Em tempos de tanta ansiedade, o que pode acalmar o nosso coração? Onde a gente pode achar descanso? A paciência é uma virtude por demais valorada. Nós estamos oficialmente com 6 meses de implementação de políticas públicas de isolamento social. Ano perdido para a educação. Já escutei isso de muitos professores. Todas as economias do Ocidente em recessão, menos a China, é claro. Você deve ter visto as notícias dessa semana, né? Os grandes shows, as grandes aglomerações, onde era o epicentro de Covid, né? Mas a gente está passando por esse tempo em que já tem muita gente dizer, não estou aguentando mais. Chega! Como é que eu vou ter paciência passando 6 meses dentro de casa sem poder sair? Deixando de fazer as coisas que eu gostava tanto de fazer. Eu não aguento mais. Eu que não gostava da escola, estou gostando agora. Estou com saudade da universidade. Estou com saudade até do que eu não gostava. Como é que eu vou encontrar paciência e temperança? Olhe para o lavrador em tempo de escassez. Olhe para o oleiro quando o vaso se desfaz. Olhe para os exemplos de perseverança e fé. Sabe aqueles trabalhos manuais que demoram bem muito, que você olha assim, quem está ansioso diz, jamais, eu não tenho nem vontade de nem olhar para isso, já me dá uma agonia. Quem quer se acalmar de alguma forma, eu já vi muita gente fazer isso, né? Quero me acalmar, vou escolher feijão, vou fazer um tricô, vou fazer alguma atividade manual, aquele brinquedinho quadradinho que cada lado é uma cor. Eu me esqueci o nome. Cubo de Rubik. Vou pegar um cubo de Rubik que ninguém aguenta mais. Quem é que conhece cubo de Rubik? Será que ninguém? Poucas pessoas. Vou pegar um cubo de Rubik e vou passar a vida todinha tentando fazer com que todos os lados fiquem da mesma cor. Olhe para o exemplo do lavrador. Ele semeia em tempo de seca e em tempo de chuva. Ele semeia, é a tradição aqui do Nordeste, se chover no dia de São José, ou se não chover, ou se chover muito. Ele sempre tem a esperança que vai dar certo. Às vezes sim, às vezes não, mas a esperança renasce sempre. Olhe para o oleiro como Jeremias. Às vezes o vaso está quase pronto e acontece alguma coisa e ele pega bem direitinho e faz um vaso melhor do que o de antes. Então, aprenda com esses exemplos a perseverar em fé em toda a circunstância. Imagine se amanhã
for declarada uma lei, está proibido de ir para a igreja. Esse livro aqui foi censurado. Vocês sabem que é bem provável, né? Tem muita coisa politicamente incorreta nessa palavra. Tem gente sendo processado porque pregou a palavra. Então, quem sabe, chegue um dia, não, tem que tirar essa página aqui, tem que tirar esse verso aqui, que a gente vai colocar a Bíblia no padrão da nossa ideologia. Temos que selecionar o nosso texto. E aí? Vai perseverar? Vai se submeter? Vai dizer não? Vai se colocar para ser processado e preso? Persevere em toda e qualquer circunstância. Mantenha a paz de Deus, que excede todo entendimento, em meio a qualquer circunstância. Será que você vai se agoniar porque vai ser preso? Será que você vai se desesperar porque você está numa circunstância que consome sua mente? Persevere sempre. Quem é perseverante, verso 8, encontra paz. Sobretudo, quem persevera na maior esperança. Eu não estou com medo da prisão, porque se eu for preso, todavia eu louvarei na prisão. E mesmo que eu morra, eu sei para onde eu vou. Então, eu vou ter paz que excede todo entendimento em toda e qualquer circunstância. Mas mesmo que o pior aconteça, eu tenho a maior esperança. Estão entendendo? Glória a Deus, Ana Lívia. Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Verso 9. A murmuração não é congruente com a esperança e com a perseverança. Quanto mais você murmura, menos fé você tem. Quanto mais você murmura, necessariamente menos paz você tem. Quanto mais você murmura, menos você vai orar crendo na mudança da situação. A oração perseverante é aquela oração que você tem certeza que o status quo, que a circunstância vai ser mudada. Como naquela mulher insistente e o juiz iníquo. Qualquer pessoa ia dizer, não vai dar certo. Esse juiz nunca vai julgar a tua causa. E ela perseverou, perseverou, perseverou. Não ter... A história do juiz iníquo e da mulher perseverante não descreve. E chegou um dia que ela reclamou, pensou assim, eu não vou mais lá não, eu sei que ele não vai julgar. A perspectiva é sempre de vitória. Mesmo que seja a vitória final. Mesmo que tudo, como diz a música, mesmo que o mundo caia ao meu redor, teus braços me seguram. O pior pode acontecer, mas eu sei para onde eu vou. E no final, eu sou mais que vencedor. Independente de toda e qualquer circunstância. Independente da riqueza. Então, evite murmurar. Mais uma vez, os profetas. Os profetas perseveraram. Verso 10. Profetizando a pessoas que na maioria das vezes não os ouviam e contendiam com eles. Eles foram fortalecidos em Deus. Os profetas bíblicos faziam coisas muito estranhas. Os profetas bíblicos se dirigiam ao povo de Israel, tanto em Judá como em Samaria, de maneira tal que eles eram motivo de chacota. Eu prego e ninguém ouve. Jeremias se lamentando, meu Deus,
Porventura não há bálsamo em Gileade? A cura, Senhor, Senhor, tu podes curar. Por que esse povo não quer ser curado? Jeremias se lamentando, esse povo não quer a cura está aqui, esse povo não ouve. Esse povo não quer. Todo o tempo, Jeremias, ele perseverou. Ele sabia que as pessoas não estavam ouvindo e nem queriam seguir. Iam continuar com seus caminhos de idolatria até vir um cativeiro babilônico. E muitos continuaram idolatrando até lá. E o povo que não foi para o cativeiro ficou idolatrando na terra, se misturando. Mas mesmo assim, Jeremias não deixou de profetizar. Ele profetizou até Deus mandar. Contendiam com eles, ridicularizaram neles, e eles foram fortalecidos pelo feedback? Não. Jeremias foi fortalecido? Ah, não, porque todo mundo dessa cidade me fez de palhaço, me fez chacota, mas pelo menos um escutou. Não. Feedback? Zero. Mesmo assim ele se fortaleceu. Nos homens? Não. Em Deus. Nele mesmo? Não, em Deus. Ele estava muito triste, mas ele se fortaleceu em Deus. O Senhor, Ele é bom em todo tempo, inclusive no dia que te fizerem de palhaço. O Senhor é fiel em todo tempo, inclusive no dia do cativeiro. O Senhor é fiel em todo tempo, inclusive no dia que Jerusalém foi incendiada. O Senhor é fiel e justo em todo tempo, inclusive no dia que Ele te exortar, no dia que Ele te fazer perder aquela coisa que você queria, no dia da angústia, no dia que não der certo, no dia que uma pessoa que te difamar, ou pior, você descobre por outro, nesse dia também Ele é fiel e justo. Verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e viste que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Não confie nas suas palavras. Se você fazer um voto com Deus, peça a Deus para te fortalecer nesse voto, porque pela sua própria força, você não vai cumprir o voto. Isso nos ensina isso. De forma alguma jureis. Quem confia em si mesmo, automaticamente não se acha dependente de Deus. Se você diz, nem que chova canivete, eu vou fazer isso que eu quero. E você não faz. Cadê a sua palavra? Cadê a sua jactância? Cadê o seu juramento? Cuidado, não confie em si mesmo, não confie em suas palavras. Quem muito confia em si mesmo, pouco confia em Deus. Quem muito confia em si mesmo, faz de si mesmo um ídolo. Quem muito confia em si mesmo, adora a si mesmo. Por isso eu disse, quem confia em si mesmo, não acha que é dependente de Deus. Busque um proceder congruente com quem é dependente de Deus. Parece clichê, mas é muito importante dizer antes de qualquer plano, se Deus quiser. Porque isso significa, dependo de Deus. Necessariamente.
Parece clichê porque as pessoas, todo mundo gosta de falar isso, até quem não é crente. Mas isso tem um significado muito forte. Se você diz, se Deus quiser, é porque você depende de Deus. É porque sem Deus não vai dar certo. Seja o que for o seu plano. Você não vai conseguir fazer nada pela sua própria força. Porque você pode até achar que não depende de Deus. Mas independente de você não acreditar que Deus é o Senhor da sua vida, a verdade é que nenhuma folha cai de uma árvore. Isso não está na Bíblia, mas é uma verdade. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Tudo está no controle de Deus. Você reconhece isso? Se você reconhece isso, você faz parte da igreja. Se você não reconhece que tudo está no controle de Deus, as portas do reino de Deus estão abertas. Ele te chama. Aceite, creia em Jesus hoje e entregue sua vida a Ele. Seja dependente dEle. Verso 13. Se alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. A comunidade igreja encontra razão onde não há inveja, cobiça ou discriminação de classe. Eu vejo meu amigo chorando e vou rir. Eu vejo ele rindo e eu vou ter inveja. Eu vejo a prosperidade do meu próximo e fico triste com isso. Nada desse tipo de atitude se coaduna com o comportamento de quem faz parte da igreja. O corpo de Cristo deve ser harmônico em todos os dias e em todas as circunstâncias, fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, buscando as mesmas coisas. Até porque um Deus, uma palavra, uma igreja, um corpo de Cristo. Então não pode. A Bíblia é muito clara, isso parece muito chocante. Eu já escutei gente me dizendo, mas isso era naquele tempo. Não, a Bíblia é muito clara. Vocês têm que ter o mesmo pensamento. Vocês têm que ter o mesmo proceder. Não, eu assim. Não. O corpo de Cristo deve ser harmônico todos os dias, em todas as circunstâncias. Por isso é que ele diz, está entre vós sofrendo, faça oração, intimidade, se importar com o outro, ser realmente parte de um corpo, não pessoas individuais, não organismos individuais, mas um organismo. Se está alguém alegre, cante louvores. Quer crescer como cristão, ame a igreja de Cristo. Não vamos permitir, nós que somos desta igreja congregacional central, que qualquer coisa dentro de nós faça crescer um sentimento de divisão e contenda em nosso meio, uma vez que a palavra é clara em dizer que não existe reino dividido. Se a gente contender, vai ficar, eu vou ficar na pior, a outra pessoa que eu contender também vai ficar na pior, pois na desunião existe maldição, na unidade é que Deus ordena a bênção. Verso 14. Há entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor Jesus. Márcio, mas ele não é melhor do que eu, não. Não gosto dessa liderança, não. E tal, e etc. Ame e honre as lideranças da igreja, escolhidas por Deus para terem autoridade sobre você. Não se trata das lideranças serem melhores do que você em algum aspecto. Não. Se trata da gente ser escolhido por Deus para um serviço a qual torna-se muitas vezes pesado.
Não se trata da liderança ser maior, ser mais santo, que só ela pode orar, ungir com óleo. Se trata de carregar o peso do pastoreio, da liderança, serviço por demais desafiador. Hoje em dia, não sei se é por causa da pedagogia, da autonomia, que ideologiza nossas escolas, mas hoje em dia todo mundo quer ser professor. Seja humilde para aprender. Vivemos dias em que todo mundo se acha professor. Às vezes você deixa de receber a bênção porque a pessoa que falou construiu a frase de maneira errada, como se chama? Não usou de concordância. Ou por qualquer minúcia. Ou porque você não gosta do tom de voz. Ou porque você diz, não, eu só vou se tiver a metodologia tal. Só vou se ele se vestir de Chapolin. Ou se ele fazer alguma coisa diferente para eu ficar entretido. Não, nada contra. Mas, enfim, não se trata da forma, mas se trata do que Deus quer falar com você, de diferentes formas no que se refere à linguagem, e você muitas vezes fecha seu coração porque você só está aberto para uma linguagem. Você só gosta de um tipo de música. Você só é a favor de um tipo, como se, vamos dizer assim, tem pessoas que comparam liturgias de igrejas e igrejas. A Bíblia não determina reunião de 2 horas. A Bíblia não determina reunião em dia específico. A Bíblia não determina ter louvor, pode ter ou pode não ter. As formas são diferentes. O que é preciso ter em termos de conteúdo? Louvor, oração, ministração da palavra. Em testemunhos, se está alguém um compartilhamento de algum dom espiritual, a manifestação do Espírito na igreja, de diferentes formas. Um parênteses interessante, os 3 principais reformadores tinham percepções distintas sobre o papel da música na igreja. Nenhum deles estava errado, mas cada um deles tinha uma percepção distinta. Zwinglio achava que não podia ter música. O culto na igreja de Zwinglio era só palavra, porque Zwinglio entendia que a música distraía. João Calvino entendia que toda música era só aquela música, assim, no sentido de homilia, assim, apenas a palavra cantada, E Martinho Lutero acreditava no que a gente acreditava hoje. Martinho Lutero fez vamos dizer assim, mais próximo à forma litúrgica dessa igreja. Louvores, harmonia de vozes, ele pegava até músicas populares, e a grande inovação do Lutero foi o seguinte: uma liturgia no idioma do povo. Porque antigamente era no idioma que ninguém entendia. E Lutero inovou. Não, agora a gente vai cantar. E tem mais. A congregação vai cantar. Eu vou criar o canto coral na congregação. A congregação vai cantar. E a congregação vai cantar em alemão. A gente vai dizer, não, Zwinglio estava errado, Calvino estava certo, ou Lutero estava certo. Não, formas diferentes. Não é obrigado ser dessa forma, pode ser de outra forma. O que importa não é a forma, meus queridos, é o conteúdo das coisas.
Então, não queira se achar professor, não queira ser um julgador ou um avaliador da sua liderança. Abençoe sua liderança, não dê trabalho. Seja uma pessoa que soma dentro da igreja. Tiaguinho, estamos caminhando para o fim. Verso 15. Quanto mais você orar, melhor. Quanto mais a igreja ora em unidade, melhor. Quanto mais intercedemos, melhor. Aquela frase dos nossos avós: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quem ora pouco, pouco crê no poder da oração. Quanto mais oração, mais fé, mais graça, mais salvação. A oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. A cura do corpo e a cura do espírito. Nenhuma oração. E assim, você é para orar das duas formas. Você precisa, para ser igreja por completo, tem que orar das duas formas. Tanto tem que orar dentro do seu quarto, quando está só você e Deus, como a gente tem que orar em conjunto, em unidade como igreja. A oração nos dá mais fé, graça, esperança e salvação. 16. Nenhuma oração pode ser apenas um rito ou uma formalidade. Orar pelo outro, ou seja, interceder, é uma expressão de amor. Eu estou preocupado não apenas no que o outro tem em termos de bens, ou no que o outro tem em termos de saúde. Não, eu estou preocupado no espiritual do meu irmão. Eu não estou preocupado só se na casa do meu irmão tem arroz e feijão. Eu estou preocupado também se o coração do meu irmão está com Deus. Então é por isso que é importante que o poder da oração intercessória. Orar pelo outro é uma expressão de amor. O amor tem que ser sincero, não fingido com raiva. Se está com raiva de alguém e quer orar por essa pessoa, ore primeiro para que Deus te tire a raiva. Pode fazer uma oração imprecatória, sincera. Deus vai ministrar o teu coração. A oração intercessória é uma expressão de comunhão. Eu me coloco no lugar do outro. A oração intercessória é uma expressão de comunhão sincera. 17. Mais uma vez, olhe para a fé, a perseverança dos profetas que oravam crendo na multidão de situação. Olhe para Ezequias, que orou quando um exército que já tinha dominado todos os países circunvizinhos, só faltava uma cidade. Está em Isaías. Olhe para o rei Josafá, muito parecido com a história de Isaías. Por favor, você clama por um avivamento. Eu gosto de dizer muito isso. Existe uma chave bíblica, o livro de Joel. Leia o livro de Joel e faça o que Joel diz. E o avivamento vai acontecer. Eu vou pular o 18 e vou terminar com o 18. Eu vou falar do 19 e 20. A pregação, 19 e 20. A pregação da palavra e todo o serviço da igreja em unidade é expressão de graça e salvação para todos os povos. O Senhor nos sara na unidade. O Senhor nos abençoa na unidade. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, 1 e 2. Vamos cantar Creio que Tu és a cura. Samara pode se aproximar. Oséias 6, 1 e 2. Diz assim: Vinde,
Tornemos para o Senhor. Fique de pé. Porque, vamos ficar de pé todos. E vamos ler a palavra. Oséias 6, 1 e 2. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida. Depois e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Se alguém dentre vós, meus irmãos, se desviar da verdade, orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Você está doente? De alguma forma, espiritualmente, fisicamente, a cura está nesse lugar. Você crê nisso? Pode dizer amém? A cura está nesse lugar. A cura está na unidade. A cura está quando a gente desfruta da paz que excede todo entendimento. Todo esse ensinamento que a gente teve a partir do livro do Tiago nos ensina a ser curado pela palavra. Ser curado pela palavra. Encontrar paz que excede todo entendimento pela palavra. Se você deseja cura em algum aspecto, se você foi exortado por algo que foi dito aqui, feche os seus olhos. Fechem todos os olhos. Se você pensa que como igreja, como cristão, você precisa melhorar e crescer, se existe alguma região da sua vida que precisa de cura, nesta hora você será curado. Cante conosco. Me escutas quando eu clamo. Declara ao Senhor. Me levas pelo fogo. Me levas pelo fogo. Curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Cura a tua igreja, Senhor. Aviva-nos, cante. Creio que creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Senhor, em tua presença nós nos colocamos nessa hora, pedindo, Senhor, clamando a ti, sara-nos, Senhor, e seremos curados. Limpa-nos, Senhor, e seremos limpos. Eu quero, Senhor, ser mais alvo como a neve. Eu não quero, Senhor, colocar o meu tesouro em coisas. Me ajuda, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa fútil ou que pensa em efemeridades. Me ajuda, Senhor. Oh Pai, me dá, Senhor, fé, esperança, perseverança, paciência, para esperar em Ti, Senhor. Tira de mim, Senhor, cura-me, Senhor, da minha vaidade. Meu coração é um lugar de vaidade. Cura-me, Senhor,
Doeu-me achar alguma coisa, cura-me, Senhor. Cura, Senhor, todo sentimento no meio da tua igreja, que não seja um sentimento de dependência completa de ti, Senhor. Aviva-nos, Senhor, através dos nossos joelhos dobrados. Aviva-nos, Senhor, através do nosso rosto no pó. Aviva-nos, Senhor, através do nosso pano de saco, da nossa humilhação. Aviva-nos, Senhor, quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos, porque nada é impossível para ti, Senhor. Podemos não ver pelos olhos físicos, pelos olhos carnais, mas sabemos e cremos nas tuas promessas, e vemos, Senhor, com os olhos espirituais a vitória final. Senhor, que a gente possa ser consolado por ti. Guia-nos, Senhor, nas nossas palavras, no nosso proceder. Que tudo que a gente fizer, Senhor, seja para o teu reino crescer. Que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para que a gente possa, a cada dia, até que tu venhas, fazer com que todos os povos te louvem com os anjos. De cada tribo, povo, língua e nação, que todos os povos te adorem. Como nós oramos quando lemos o Salmo 67. Louvem-te os povos, Senhor, louvem-te os povos todos. Que nós sejamos, Senhor, em unidade, instrumento. Senhor, cura o coração abatido. Cura, Senhor, aquele que está atribulado. Cremos, Senhor, que essa noite é noite de libertação de qualquer cadeia do inimigo que tente nos separar de Ti. Cremos que somos sarados em Ti. Cremos que somos curados em Ti. Cremos, Senhor, que somos salvos e santificados por Ti, porque nada é impossível para Ti. Em nome de Jesus, cantemos. Nada é impossível. Mais forte. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és. Meu tudo, Jesus, eu preciso de Ti. A vida, creio que Jesus, eu preciso de Ti.